Som. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos para mais um culto, para mais um domingo, na Igreja Colheita, Ministério Colheita, igreja aqui no bairro Açude do Mato, na cidade de Heriotaba, Ceará. Que Deus abençoe imensamente todos vocês, os que estão aqui, os que estão assistindo, que vão assistir. Amém? Que Deus abençoe grandemente nossas vidas. Vamos estar orando. Em seguida, iremos para a palavra. Amém? Possamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, obrigado, ó Pai, por mais um dia, por um amanhecer. Ó Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade de estar vivo. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, ó Pai, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pela roupa que vestimos, pelo ar que respiramos. Deus, abençoe esse dia, abençoa, Pai, esse ministério, a cada um que está ouvindo, ó Pai, aonde chegar essa mensagem, o Senhor abençoe grandemente. Abençoa também a palavra que venha de encontro aos nossos corações e os nossos problemas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe esse momento, é que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo 18. Êxodo é o início da Bíblia, o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis. Tem até uma historinha de um atleta de futebol que estava numa célula, no grupo, de oração, e aí pediu para abrir em Êxodo. E aí ele olhou e disse: rapaz, é o segundo livro da Bíblia. Ele: não estou vendo não. Depois de Gênesis: não, eu estou lendo aqui Gênesis e Exodó, Exodó, ele errou aqui, mas tudo bem. Então Êxodo 18, versículo 17 ao 23. Êxodo 18, versículo 17 ao 23, que diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou lhe dizer. Eu aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes o estatuto, as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra em que devem fazer. Então, procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para vocês, se eles o ajudarão a levar essas cargas. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar também todo este povo, voltará em paz ao seu lugar. Amém? Todos conhecemos a história de Moisés, o libertador do povo de Israel, o libertador do povo de Deus da escravidão do Egito. Moisés foi um homem abençoado. Ele tinha um chamado de Deus e ele também sabia como andar com Deus. Mas, Senhor,
E Moisés sabia selecionar os seus problemas. Mas aqui, diante desse povo de Israel, que por muitas vezes, durante a caminhada, ao sair do Egito, em busca da terra prometida, eles duvidavam da mensagem de Moisés, duvidavam de Moisés, tiravam chacota de Moisés, achavam que ele não era um líder, que ele não era um mensageiro de Deus, apesar de todas as coisas que Moisés já tinha feito, os sinais, os milagres, né? E o povo ainda era muito cético e murmurava. E tem até no filme Moisés de 1900, esqueci, se você conseguir assistir lá no Google, você vai ver que durante o período que Moisés se ausentou, o povo se rebelou contra Deus, né, derreteu metais, ouro e construiu um bezerro de ouro, para vocês verem como o povo é mal agradecido e esquece fácil das coisas que Deus fez. Deus era tão maravilhoso que até a comida deles era o café da manhã, era um maná do céu. O maná era como se fosse umas avoantes, né? Uns pássaros iam passando assim, uma manada de avoante aqui em cima da gente, por exemplo, e do nada as avoantes morriam. Aí caía no seu pé aqui, você só vai pegar e comer. Era o maná do céu, o maná de Deus. E até o Senhor estava com eles. Mas a mensagem de hoje, irmãos, é falando sobre como selecionar os seus problemas. Então, não podemos resolver todos os problemas, mas devemos selecionar e buscar as soluções. O sogro de Moisés, aqui no livro de Êxodo 18, fala a Moisés, ele dá um conselho a Moisés. E que conselho é esse? De que Moisés não deve se preocupar com todos os problemas que chegam até ele, mas que ele deve separar os grupos de pessoas de líderes. E ali só chega até Moisés aqueles problemas que realmente são grandes ou importantes. Então, Moisés, ao conselho do sogro, fez isso. O sogro de Moisés era o Jetro, né? E ele tem um conselho muito importante, que vai ajudar muito Moisés a não se cansar, se fadigar, porque na nossa vida, como era com Moisés, enfrentamos diversos problemas. Todo dia chega um problema diferente para nós. É normal, natural. Mas o que o sogro de Moisés o aconselhou foi estabelecer grupos. E ali só chega a Moisés mesmo aquilo que foi importante. Amém? Então, como devemos selecionar esses problemas em nossas vidas, irmão? Como a gente pode fazer isso? Primeiro, lá no versículo 22, a irmã Nassim chegou, é Êxodo 18, viu, irmã Nassim? Êxodo 18, o versículo 17 ao 23. E o primeiro tópico que vemos e aprendemos sobre como selecionar os problemas está lá no versículo 22, que é a competência, que diz assim: para que julguem este povo em todo o tempo, toda causa grave trarão a vocês, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. O sogro de Moisés, o Jetro, como eu já falei, estabeleceu essa triagem, né? E somente as coisas difíceis chegavam até Moisés. Então, irmãos, não podemos suportar todos esses problemas que vêm até nós. Não podemos ter uma mente, né, blindada, que podemos receber todos os problemas e ficar normal. É normal isso. Lá no versículo 18, que fala que os problemas, né, serem filtrados até chegar a Moisés, nos mostra também muitas coisas. Que existem, né, coisas que são de competências de nossos superiores, né, da justiça, da medicina. Existem causas que são longe do que a gente pode resolver, causas médicas,
um veterinário, coisas que a gente não sabe, que não está no nosso poder. Mas além de tudo, existem as coisas da vida, e aí só Deus pode resolver. E também existem causas do nosso próximo, que não é da nossa conta e que às vezes a gente absorve. Estava até brincando com um colega meu de faculdade, que ele disse que está em casa, e do nada chega um colega e diz: cara, estou com problema, e aí começa a passar problema para ele, já estava cheio desse rapaz, malandro. Estou na minha casa, calado, quieto, e toda hora tu só vem aqui para trazer os problemas para mim. E ali a pessoa absorve, querendo ou não, é ruim, é péssimo, porque você já vai dormir com aquele mundo de problemas seu e ainda vai trazer do seu próximo. Mas que se tivermos uma mente blindada por Deus e podemos na hora dar um bom conselho a esse irmão, é ótimo, mas um conselho que venha da palavra, dos céus, que venha para edificar a pessoa, amém? Então lá no versículo 26 fala também da prioridade. O versículo 26 diz assim, irmãos, é lá embaixo, mas estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu do sogro e este voltou para a sua terra. Então os problemas pararam de chegar a Moisés com frequência. Ele soube ali decifrar, escolher quais são verdadeiramente os problemas mais importantes que você tem que resolver. Então os líderes escolhidos lá por Moisés, começaram a resolver as questões pequenas, e só chegava a ele as questões grandes, que ele tinha competência para resolver. Deste modo, irmãos, então havia prioridades, as questões mais graves. Então, que nós não possamos ficar absorvendo todo tipo de problema, mas, irmãos, que possamos aprender a priorizar aqueles que são mesmo os problemas sérios, para você não ficar lutando com coisas pequenas. Então, irmão, pare de ficar lutando com coisas pequenas, coisas fúteis. Problemas são para todos. Essa semana eu escutei a pregação do Júlio Trovão, um pastor que tem uma voz bem forte, E ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: você acha quem mandou Jesus para o deserto? Você acha que Jesus disse assim: não, eu vou aqui, vou sair, vou ali no deserto, passar 40 dias no deserto, passando fome, sede? Quem será que mandou Jesus no deserto? Foi Deus. Então, se Deus permite que passamos por uma prova, ou Ele nos coloca diante de uma situação, é porque Ele permitiu, Ele nos permitiu fazer isso, passar por isso. É uma provação, é uma prova. Já foi uma prova de maratona, de ciclismo, de corrida, ele tem regras. E se você conseguir concluir essa prova e chegar até o fim, você ganha um prêmio. Basicamente é isso que Deus nos ensina, que tudo serve de aprendizado. Então, irmãos, os problemas você tem que selecionar. Eu tenho tantos problemas, então selecione o que é prioridade, e aí você vai conseguir desdobrar essa fase da vida. Amém? Aprenda a depender de Deus. Lá no versículo 19 diz assim: escute agora o que eu vou dizer. Eu aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus e leve as causas a Deus. Moisés, Davi, entre outros servos de Deus, não ficavam com os problemas para eles levavam até Deus. Existem problemas que apenas Deus pode resolver. Nem o prefeito, nem o governador, nem o presidente pode resolver para você. Deus pode resolver. Então você tem que entregar as causas a Deus. Então o sogro de Moisés aqui, Jetro,
Ele aconselhou a Moisés a interceder pelo povo, pelos problemas. Deus pode resolver todas as causas. Tem aquela ditado, ele é o médico dos médicos. Amém? Então, isso nos ensina, irmãos, que existem coisas que a gente não pode escolher ou selecionar. Não existe, não tem como, né? Mas podemos estabelecer prioridades. Então, devemos confiar no Senhor, na competência divina, naquilo que o Senhor tem de melhor, que é a sua misericórdia. Ele resolve nossos problemas, amém? Então são problemas que Deus pode resolver. Por isso, temos que depender de Deus. Temos que depender de Deus. Às vezes, quando eu estou numa fase de aperreio, de trabalho, de dificuldade, de problema, aí eu disse: opa, preciso parar aqui. Lá na minha mesa, lá no trabalho, tem uma Bíblia. E aí, só que a linguagem dela é muito dificultosa, né? Mas toda vida assim, que eu estou com problema, todo dia eu abro, mas toda vida que eu estou com problema, eu fecho meus olhos e me concentro, o Senhor fala comigo. E aí eu pego e abro a Bíblia em algum lugar, e ali Deus tem uma mensagem, né? Uma resposta. Aí a pessoa diz: mas Deus não fala comigo, mas você não abre a Bíblia, você não procura uma mensagem, sabe? Então, as pessoas murmuram: Deus não fala, a gente não vê Deus. Não é assim que funciona. Deus é como água, você não vê, mas você sente. Tem até um testemunho de um homem que foi cortar cabelo, né? E o cortador de cabelo ali, o homem que estava cortando começou a dizer que Deus não existia, né? Deus existe, Deus é igual ar. E ele falou, né? Deus é igual ar, você não vê, mas sente a presença de Deus. Então não tem como você ser um ateu, ser um cético, dizer que Deus não existe se você nunca provou de Deus, se você nunca provou da presença, se você nunca provou da sua magnitude, do seu poder. Eu costumo dizer que quando você prova de Deus, você não é mais o mesmo, você muda. Eu me lembro que quando eu me batizei, que eu saí, foi na piscina, foi na casa de praia lá em Parana, em Fortaleza da Calcaia. E aí eu saí, a primeira coisa que o irmão chegou para mim, bateu no meu ombro: agora que começou a luta, meu irmão. E aí eu fiquei: mas como é que pode? Se eu me batizei, é uma nova vida, é tudo novo, tudo bom, né? Como é que agora que começou as lutas? Esse foi a mensagem profética que eu recebi. E ele disse: oh meu Deus, mais luta, mas tudo bem. São missões que Deus nos coloca. Essa semana a Joana sempre manda muita mensagem para mim, mensagem casal, mensagem bíblica. E ela mandou uma mensagem, mãe Nascimento, que eu até me arrepio. Na África, muitos países que existem muitos conflitos, né? República do Congo, Angola, Moçambique, Gana e outros. E lá as crianças morrem de fome, não têm o que comer. E aí a gente acompanha sempre o canal As Aventuras de Guto. Ele estava em Moçambique agora, e ele foi para a casa de uma pessoa que acompanha os vídeos dele. Chegando lá, não tem carne, não tem fogão, não tem geladeira, eles dormem no chão, não tem arroz, eles comem uma espécie de uma fruta, um negócio lá. Então eles passam uma fome grande, grande, grande mesmo. E lá tinha um missionário, ele foi conhecer na casa do missionário. E as crianças lotam, né? E aí elas escutam a palavra e também vão pelo alimento. E o que é o alimento? O pão com manteiga. Então, para eles é uma vitória muito grande. E ontem ela mandou um vídeo, acho que era na República do Congo. As crianças morrem de fome, os pais foram para a guerra e elas ficaram ao relento. Crianças que ficam peladas, não tem chinelo. E vendo aquilo ali, né, a gente vê como está a realidade do mundo. Crianças que precisam da palavra, do alimento, e mesmo diante disso elas vão ainda para a igreja, vão louvar, vão agradecer, para vocês verem como às vezes nossos problemas são tão pequenos comparados aos irmãos que estão aqui do outro lado do oceano, né? Então, Deus até me tocou no meu coração, até mandei a mensagem para ela dizendo assim: um dia eu quero ter muitas condições
para me poder ir na África ajudar. Igual esses missionários que moram lá, que vivem lá ajudando essas crianças. Por que você não ajuda quem está próximo? A gente ajuda quem Deus nos direciona, quem Deus toca no nosso coração. Às vezes tem um vizinho que lá está precisando? Tem. Mas vivendo num país totalmente diferente dos países que existem lá. Lá é muito difícil, a vida é muito complicada. Não que aqui não seja, mas são crianças que precisam. Na igreja que eu congreguei lá em Fortaleza, na Gilead, tinha uma missionária que ela ia todo ano para Angola. Todo ano ela ia para Angola. E ela viajava e fazia as missões. Por que não? Então, Deus tocou no meu coração e é um sonho que eu tenho. Você vai um dia ter condições de viajar e ir até a África, em algum país, que a África é enorme, e plantar o ministério de Deus, evangelizar e ao mesmo tempo cuidar. Amém? Até agora brincou, meu Deus, o pessoal só vem quando tem uma coisinha ou outra, mas realmente as pessoas não buscam a Deus só quando está precisando, ou então vem quando tem alguma coisa, mas tem pessoas que precisam, amém? Então, aqui na conclusão diz assim: selecione os seus problemas antes de buscar a solução. Como assim, irmão Fabrício? Você tem que saber o que você quer antes de buscar a solução. Às vezes eu estou fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Não tem como eu concluir as 30. Vai dar um tilt ali, que chama um curto, Então você tem que selecionar o que é de mais importante e resolver. O que for de menos importância, você vai aguardando. Porque senão você até adoece da mente. Ano passado, eu quase... A mãe não gosta que eu fale essa palavra, eu deve estar assistindo, mas eu quase fico louco. Tanto trabalho, tanto serviço, eu pensei até que estava com problema no coração, fui para a policlínica em Sobral bater porque eu achava mesmo que estava, mas não, é excesso de trabalho. Eu absorvo muitos problemas. E aí o médico disse, saiba selecionar seus problemas. E aqui, na mensagem final, na conclusão, diz assim: defina se é de importância ou não os seus problemas. Então, trace uma prioridade e, se você não conseguir resolver seus problemas, entregue a Deus. Não é entregar, vai Deus, fala aí, não. Você tem que dizer, Senhor, eu estou passando por isso, então me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a ser uma pessoa com mais sabedoria, com mais prudência. E aí, às vezes Deus não dá aquilo ali, Deus dá a oportunidade de você melhorar e a pessoa não quer. Mas lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, diz assim: confie no Senhor, olha só, de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aqui na mensagem não diz assim, confie só em Deus, não. Ele diz assim, confie de todo o seu coração, e que você não deve se apoiar na sua mente. Se ele dizer assim, eu sou o bichão, eu sei, eu vou fazer, não. Aqui ele diz que a gente deve se apoiar em Deus, entregar a Ele nossos caminhos, e Ele vai endireitar as nossas veredas. O que é a vereda? É como se abrisse uma cruzeta aqui, uma estrada aqui, no meio do mato aqui, e você sai cortando o caminho, e o Senhor vem e ajeita o caminho, limpa e deixa ele bem ajeitadinho. Assim é a mensagem. Jesus falava muito através de parábolas, Jesus, aliás, ele andava muito não, a maioria do público de Jesus era pessoas simples, como eu, como você, como qualquer um. Não era governador, não era senador, não. As pessoas às vezes confundem, que acham que vê a pessoa bem sucedida, acham que Deus está ali, não é assim. Então Jesus, o público dele era esse, e Jesus falava na linguagem deles, era peixe, pães, era casa, era a erva do campo, eram as plantações. Então Jesus falava de uma maneira na linguagem do povo. Jesus era do povo. Ele dizia o quê? Deus veio
para os bons, não para os bons, mas para os doentes. Então Jesus, ele não era o Senhor dos bons, dos bambambam, não, ele era dos pobres, dos humildes, dos carentes. O Senhor, ele fala conosco através de parábolas, coisas simples. Lá em Isaías 33, versículo 22, diz assim: pois o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, é Ele que vai nos salvar. Se você tem uma causa, irmão, entregue ao Senhor. Ah, mas foi o fulano que me ofendeu, entregue ao Senhor. Você não precisa bater numa situação difícil, você entrega ao Senhor. Entregue a Deus a sua causa, o seu problema. Ah, mas aí a pessoa é ruim, você perdoa. E aí a mensagem, o resto da obra, quem faz é Deus. Quantas e quantas pessoas, ontem mesmo, eu falando no microfone, dando entrevista, quando acabou o jogo, o rapaz me xingando, me ofendendo. Frequentemente eu convivo com isso, com pessoas que me ofendem, que xingam, que falam coisa. Quando dá uma semana, meia semana, já está pedindo desculpa, está pedindo perdão. Eu libero o perdão, e ali é como o Senhor diz: você liberando o perdão, é como se amontoasse brasas na cabeça da pessoa. O que é isso? É como se tivesse fogo aqui na cabeça da pessoa. Ela vai ficar sem entender. Poxa, eu maltratei, eu xinguei, eu ofendi, eu fiz tudo isso e ela não fez nada. Alguma coisa está errada. E ali ela vai sentir um sentimento de culpa. E a palavra de Deus é tão interessante quando ela diz isso, que eles vão amontoar brasas na cabeça. Semana atrasada teve um cidadão lá que começou a xingar. Aí eu me levantei e disse assim: rapaz, tu tem um ditado, né? Aí o cara falou lá assim: rapaz, tu é muito. Como foi que ele disse, rapaz? Um ditado que diz que a pessoa perdoa, que a pessoa não. Como é que pode tu aguentar isso? O cara está tudo trazendo ele xingando, falando mal. Aí eu me levantei e falei pro rapaz assim: olha, eu estou trabalhando. Amanhã eu vou lá no seu trabalho, vou encher teu saco, como está fazendo comigo aqui? Aí ele: olha, eu estou trabalhando, deixa eu trabalhar. Aí, no outro dia, quem estava lá para pedir desculpa? Esse rapaz. Ele espera que eu revidasse agressivo, ofensivo, igual ele faz isso comigo. Mas não, eu virei e disse: rapaz, respeito meu trabalho, meu serviço, estou trabalhando. Então, isso incomoda. Se você tem uma causa, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor. Lá em Romanos 12 diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, se alegre com esperança na esperança. Se alegre, tem esperança que vai dar certo. Seja paciente na tribulação. Ixi, essa mensagem aqui é até para mim, a Joana até sabe, né? Na tribulação, meu amigo, para você ser paciente é difícil. É difícil. Então persevere até o fim na oração, que as coisas dão certo. Ano passado eu passei por um problema, ano passado desse ano, eu pensei: não tem jeito não, acho que isso aqui não tem solução não. Eu entreguei ao Senhor. E graças a Deus deu certo. Deu certo, a gente concluiu, finalizou as competições e tudo. E para completar, finalizar aqui, irmãos, lá em Filipenses, livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Olha só, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará você, o coração, a mente em Cristo Jesus. A mensagem de Deus, ela é cirúrgica, irmãos. Ela é cirúrgica. Então, ela nos ensina tanta coisa aqui nessa mensagem, que a gente não deve andar ansioso, que a gente deve entregar nossas orações, nossas súplicas a Deus, e Deus vai nos ajudar a guardar nossa mente.
Às vezes somos muito julgados por andar em ambientes, em coisas que não é o nosso. Eu vou dar um exemplo. Daniel, quando foi levado cativo à Babilônia, foram 5 pessoas, né? Foram levados cativos. E o que aconteceu? Daniel foi julgado igual aos outros. Às vezes Daniel não era bandido, não era ladrão, não era nada disso, mas estava no meio ali, foi na leva e foi acusado de ser. Mas Deus tem um propósito para todos. E lá na Babilônia, Deus agiu através da vida de Daniel. O que Daniel fazia? Qual era a arma secreta de Daniel? Era todo dia dobrar o joelhinho, conversar com Deus. Era a arma secreta de Daniel. E ele conseguiu muitas proezas, milagres, maravilhas. Daniel. Amém? Então, irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Que possamos entender o propósito do Senhor. A irmã Nascem quer louvar aí? Vai? Oh, maravilha. Pois vem aqui que depois a gente encerra com louvor. Hoje até minha internet estava sem. Aí não deu para me louvar também. Já repuja a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do povo, multidão já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus, esquembrora refulgente. Sobre as nuvens descerá, nas nações os reis da terra com poder governará. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz indicará. E os imitos triunfantes lá do céu irá cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Agradeço a oportunidade de nome de Jesus. Amém. Deus abençoe imensamente nossas vidas. Domingo passado foi o Dia das Mães. Dia das Mães foi um dia que a gente não estava aqui presente. Você é um ministério que é uma vez na semana, né? Devido ao tempo, a correria, estudo e tudo, a gente não pode estar aqui frequentemente, a gente vem aos domingos, e domingo a gente não pode estar, mas nem por isso a gente vai deixar de abençoar as mamães, né? Então a gente tem aí umas lembrancinhas, né, para as mamães, e a gente vai entregar aí as mamães. Tem a Dona Nacinha, né, mas tem a Santana, né, tem aquela irmã que sempre vem. A gente vai estar abençoando. Então, que possamos fechar os nossos olhos, vamos estar encerrando, orando. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse momento, por essa Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com as dificuldades, com as missões que aparecem durante nossa caminhada. Senhor, que possamos saber priorizar os nossos problemas. E aqueles problemas, Senhor, que não podemos resolver, a Ti, ó Deus, entregamos. Então, Senhor Deus, guarda, livra e seja o nosso juiz nessa causa, ó Pai. Seja o nosso advogado, como a Tua mensagem diz. Entregamos a Ti todos os nossos problemas, ó Pai. Então, que o Senhor Deus nos dê misericórdia e nos ajude, ó Deus. Essa foi a mensagem que vem para edificar a nossa mente. Então abençoa grandemente as mamães, a este bairro, ó Pai, essa cidade.
o nosso Brasil e o mundo, ó Pai. Senhor, abençoa as pessoas que estão enfermas nos hospitais com problemas pulmonares. Tu sabes, ó Pai, que essas doenças vêm para destruir muitas vidas. Então, que o Senhor guarda, livra, protege, ó Pai, nossa vida também de acidentes, de assaltos, de perigos, de doenças, ó Deus, te pedimos. Guarda, livra sempre. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Os irmãos dizem amém.